vamos lá. Retornando para a nossa segunda parte da nossa aula, que está sendo gravada e será disponibilizada no encontro 1 do portal, tá? Em aula, ok? E nós paramos em competência. Então, nós já falamos dos elementos necessários para se editar e se produzir um ato administrativo. O que é o ato administrativo? É a materialização dos poderes da administração pública, dos exercícios, né, do exercício das prerrogativas da administração pública, quando ela está na sua função de administrar, de gerir a máquina pública, tá? Nós vimos que o primeiro elemento é a forma, depois nós vimos que finalidade, todo ato ele tem que ter uma finalidade, seja o interesse público ou o que está previsto na lei, e competência, que foi o nosso último que nós analisamos, que é o agente público investido de competência, de atribuições, e para que ele tenha legitimidade para produzir aquele ato, tá? O segundo é objeto, ou seja, é o resultado prático do ato administrativo. Então, a gente diz qual é o objeto do ato administrativo? É o resultado prático dele, o que se quer com ele. Então, normalmente, o objeto do ato administrativo você encontra até mesmo pelo verbo. O que você quer com uma certidão negativa de débito? Você quer declarar, você quer uma declaração, você quer que seja declarado que você não tem nenhuma pendência com a administração pública. Então, o objeto do ato administrativo é declarar algo. O que você quer com um alvará? Qual que é o objeto de um alvará? Você quer que te autorizar você a exercer determinada atividade. Então, todo ato administrativo, ele tem um objeto, né? Que é o seu conteúdo, é o resultado prático, aquilo que você almeja concretamente, tá? E por fim, nós temos um que eu vou até colocar aqui, que é o motivo. Eu vou voltar lá no nosso quadro, porque eu quero que você faça uma anotação. Peraí, não, peguei o errado, tá? Não é aqui que eu quero, não. Eu quero entrar no nosso quadro, gente. Peraí, vamos entrar no nosso quadro. É esse aqui, pai? É esse aqui. Vimos o objeto, agora nós vamos ver aqui o motivo. Então, preste atenção. O motivo ele é muito importante. Então, eu vou sublinhar o motivo aqui. Ó, vamos sublinhar o motivo. Pronto. Sublinhei o motivo. Então, nesse motivo, eu quero que você puxe uma seta e escreva assim: princípio da motivação dos atos administrativos. Princípio da motivação dos atos administrativos, tá ok? Então tá, você vai anotar. O que é motivo? Todo ato administrativo, ele tem que ser justificado, é explicar o porquê da prática do ato. Então, todo ato administrativo, ele tem que ter um fundamento de fato e de direito para a sua prática, né? O que ensejou? O que justificou? Qual é a causa da prática daquele ato? Então, ele tem que ter um motivo, ele tem que ter uma justificativa, e essa justificativa se chama motivo, tá? Quando esse motivo ele é exteriorizado no ato administrativo, ele está exteriorizado, ele está claro, ele está ali dentro da forma, está de forma expressa, de forma escrita, nós dizemos que ocorreu a motivação do ato administrativo. Então, a motivação é a exteriorização, a materialização do motivo, tá? Então, motivo é o que me levou, é o meu íntimo motivo, que levou no meu íntimo a praticar aquele ato. Isso se chama motivo. Então, o meu motivo para praticar determinado ato é uma situação de fato e de direito. Se a gente pensar aí na vida comum para eu explicar a diferença de motivo e motivação, é assim, né?
você chega para o namorado, para o amor da vida, e fala assim: nossa, hoje eu não vou falar com você. E aí você pergunta assim: mas por quê? Aí eu digo: eu tenho os meus motivos. Então, quando eu digo assim, eu tenho os meus motivos, é porque eu já sei qual é a situação de fato ou de direito, né? Para eu estar chateada. Aí eu digo assim: olha, eu tenho meus motivos. Beleza, esse é o motivo. Eu não estou chateada à toa. Aí, a partir do momento que o namorado olha e fala, me explique. Aí você fala, agora eu vou explicar. É o seguinte: ontem você não atendeu o meu telefone, ontem você... Quando eu começo a exteriorizar o meu motivo, que eu começo a explicar, eu chamo isso de motivação. É a mesma coisa no ato administrativo. Então, o ato administrativo, ele precisa ter um motivo, o fundamento de fato e direito. O motivo pode ser cumprimento da lei. O motivo pode ser cumprimento da lei porque você praticou determinado fato. Ou que é, você está recebendo uma multa porque você ultrapassou o sinal vermelho, porque você andou sem o cinto de segurança e porque a lei no artigo tal, 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 assim prescreve. Esse é o motivo. A partir do momento que isso vem expresso de forma clara na multa, o motivo ele precisa necessariamente ser expresso, eu digo que houve motivação, foi exteriorizado. Então, praticamente a regra é que todos os atos administrativos, eles precisam ser motivados, eles precisam conter motivação. Significa que os motivos precisam ser expressos e conter no ato administrativo. Então, todo ato administrativo, ele tem um motivo. E na maioria das vezes, esse motivo, ele precisa vir expresso. Ele precisa ocorrer o que a gente chama de motivação, princípio da motivação. Eu apresentar de forma expressa, eu apresentar de forma expressa quais foram os fundamentos de fato e de direito que me levaram a praticar aquele ato, tá? Aqui eu tenho um outro questionamento. Então, professora, a regra é que todo ato, ele precisa de motivação? Sim. A regra é que todo ato tem que vir expresso os motivos de fato e de direito que ensejou a prática daquele ato administrativo. Gente, se você pegar uma portaria, normalmente uma portaria, um regulamento, uma instrução normativa de um órgão público, vem assim: considerando, edita a portaria tal. Esses considerando são o que a gente chama de motivação, o motivo da prática, a exteriorização do motivo, o do porquê está se editando esse ato administrativo. Qual é a importância disso? A importância é para eu verificar o indivíduo, aquela pessoa que vai sofrer as consequências, que vai ter o seu mundo alterado pela prática daquele ato administrativo, se realmente o agente público está agindo em nome do interesse da coletividade ou está agindo em nome, cumprindo os deveres ali, as imposições da lei, está atingindo a finalidade do ato administrativo, tá? Agora, tem uma questão interessante aí de concurso. Toda regra comporta exceção. Vocês sabem qual é a exceção em que um ato administrativo ele não precisa apresentar os motivos, o justificar o porquê dele estar agindo ou não daquela forma? Existe um ato administrativo, um exercício do poder da administração pública, uma situação em que o gestor não precisa apresentar os motivos, ele não precisa apresentar a motivação para a prática do ato administrativo de sua competência. Vocês sabem quais são? Qual que é o exemplo? E esse exemplo é constitucional, viu? E acontece o tempo todo na administração pública. Vocês estão com o microfone mudo, lógico, vocês não vão poder responder. Mas fica numa reflexão, se a regra eu estou lidando com algo que não é meu, que é a coisa pública.
Os recursos públicos, eles não me pertencem. Princípio da impessoalidade. Quando eu estou ali lidando com recurso público, eu estou agindo em nome do Estado. E o Estado sempre vai agir em nome e no interesse da coletividade. Então, quando eu pratico um ato administrativo representando a vontade do Estado, eu tenho que apresentar a motivação desse ato, o porquê que eu estou praticando. Mas existe uma situação no direito administrativo que é conferido pela Constituição que eu não preciso, tá? Eu não preciso explicar o porquê de eu estar agindo daquela forma. Anote aí, exceção ao princípio da motivação do ato administrativo. Exceção ao princípio da motivação do ato administrativo. O que é? Nomeação e exoneração de cargo comissionado. Nomeação e exoneração de cargo comissionado. Ele também é conhecido, gente, como cargo de confiança, tá? Cargo de confiança e cargo comissionado. São aqueles cargos para os quais não há necessidade de realização de concurso público. São cargos em que o gestor ele escolhe quem vai ocupar esses cargos. São os cargos de secretários do município, de ministros, são os cargos de chefia, de direção, de assessoramentos, coordenadores. A escolha é livre. Se eu sou a prefeita de Rondonópolis e decido, por exemplo, que meu amigo Solano vai ser meu secretário de saúde, e aí você começa a questionar, sai a portaria nomeando Solano, aí você vai dizer assim para mim, mas por que o Solano? O Solano tem nada a ver, professora, o Solano é da segurança pública. Eu não preciso apresentar no ato administrativo os motivos que me levaram a escolher ele, tá? Porque a Constituição diz que a nomeação é livre, eu não preciso justificar. Da mesma forma também que aí, vamos supor, sai a nomeação do nosso amigo Solano, ele tá feliz, ele fala assim, tô bem na fita, convida todo mundo para tomar um chopp, não agora, tá? Mas depois de passar essa turbulência, toma aí o chopp, belezinha, e ele, no outro dia ele chega lá na repartição e fala assim, e aí, sou o novo secretário de saúde. De repente, um servidor olha para ele e fala assim, era, meu bem. Ele, como assim era? Fui nomeado antes de ontem, minha querida. Você está falando com o seu chefe. Era, meu amor, não olhou o diário oficial hoje, não, você foi exonerado. Aí o Solano olha e fala assim, mas por que eu fui exonerado? Bem, o prefeito não disse, a prefeita, eu sou a prefeita não disse. Então, não sou obrigada a dizer por que eu resolvi te exonerar, porque a exoneração é livre. Professor, onde está o fundamento para tudo isso, para essa exceção? Constituição Federal, artigo 37, os cargos comissionados são de livre nomeação e exoneração. Eis aí um exemplo em que não há necessidade de se apresentar os motivos, tá? Nomeei porque eu quis, no outro dia eu mandei embora também porque eu quis, tá ok? É assim, não há essa obrigatoriedade. Pois bem, visto 5 requisitos aí do ato, nós temos um ato, se ele preencher todos esses requisitos, observar tudo isso, eu tenho um ato perfeito, um ato válido, porque ele passou por todos os procedimentos, e ele é válido porque ele atendeu todos os requisitos da lei, e ele é um ato administrativo eficaz, pronto para produzir os seus efeitos, foi elaborado por pessoa competente, tá tudo certo, tá tudo ok. Beleza. Agora, esse ato, ele já está, depois nós vamos falar do conteúdo dele. Esse ato, ele já está produzindo os seus efeitos. Mas pode acontecer que, de repente, depois que ele começa a produzir os efeitos, a administração pública, o gestor, ele vai analisar melhor esse ato ele pode ter problema, ele pode conter algum vício que compromete a validade dele. E aí ele tem que ser sujeito a uma análise. Ele pode ser invalidado, que é o que nós vamos ver agora. O ato está produzindo seus efeitos. Eu estou crente que o ato é perfeito, eu estou crente, eu estado que o ato é válido. Mas aí surge uma situação no decorrer
que pode gerar invalidade desse ato que está produzindo seus efeitos, que é o que a gente vai ver agora. Tipos de invalidade do ato administrativo, lá da página 2. Então, eu vou abrir lá para a gente poder conversar, tá ok? Vamos lá. Cadê? Aqui. Vamos aqui para a página 2. Atos administrativos, tipos de invalidade. Para eu falar que um ato administrativo será invalidado ou é inválido, ele já tem, né, que já ter passado pelos procedimentos e ocorreu uma inadvertência quanto à observação do que prescreve a lei, tá ok? E aí existem vários tipos de invalidade, ou seja, várias situações que podem ensejar a invalidade de um ato administrativo. O primeiro que nós temos aqui, olha aqui, são os atos inexistentes. Esse aqui é até difícil dar exemplo. São atos que não produzem efeitos, porque são atos que beiram um absurdo mesmo. Então, eu teria que dar um exemplo bem absurdo de um ato administrativo para vocês entenderem. Sim, aquele ato que está estampado, está na cara, que ele não tem como produzir efeito, porque ele está em total desconformidade da lei, não tem credibilidade nenhuma esse ato. O que poderia ser, professor? Imagine assim, quem está na administração pública sabe que para ocupar um cargo administrativo, seja ele qual for, tem que ocorrer uma portaria de nomeação. Isso é o básico, essa portaria. Às vezes ela pode não ter sido publicada, ela pode conter algum vício, mas tem que existir uma portaria de nomeação, é o mínimo. Mas olha só, o que seria um ato inexistente? Seria, por exemplo, eu chegar na repartição pública aí do município e falar assim, escuta, cheguei para trabalhar. Falou, quem que é tu? Eu sou Antonieta, vim trabalhar. Ora, nós não estamos sabendo de nada, não. Oxe, se é por isso, tá aqui, ó. Trouxe aqui, aí eu chego com um bilhetinho do prefeito, dizendo que de agora em diante, de próprio punho, eu sou a nova encarregada, eu sou a nova chefe do setor de compras. E vocês verificam que não tem uma portaria, não tem nada, só tem aquele bilhetinho. E eu já falo assim, ó, me traga os documentos que eu quero assinar. Gente, é um ato inexistente, não tem nomeação nenhuma, não tem ato administrativo nenhum, não tem a forma, não tem nada. Então, não tem como eu praticar atos administrativos. Aquele ato ali, tudo que eu for praticar de em diante será um ato inexistente, sem qualquer validade, sem qualquer peso de ato administrativo, sem credibilidade mesmo. Seria mais ou menos um exemplo assim, né? Ele não se veste de nenhuma forma de ato administrativo, ele beira a informalidade total, tá? E aí nós partimos aqui para os atos nulos. Gente, os atos nulos, vamos pensar no caso da portaria. Tem a nomeação, tá? Olha aqui. Atos nulos e atos anuláveis, tá? Vou explicar esse aqui agora e vou voltar para a tela. Vamos ler aqui, ó. Atos nulo, nulidade absoluta. Ou seja, são os atos que jamais vão se convalidar, tá? Nem o decurso do tempo, porque a nulidade é absoluta. A lei, ela declara quais são os atos de nulidade absoluta ou aqueles em que a convalidação seja impossível, ainda que pelo decurso do tempo. Não há que se falar em segurança jurídica, não tem como. E os atos anuláveis, nós sabemos que ele tem uma nulidade relativa, ou seja, ele contém um vício, o ato administrativo, ele contém uma ilegalidade. Por que ele contém? Porque a lei assim diz que ele não preencheu o requisito. Ou ele é anulável, porque ele pode, por exemplo, até ser repetido esse ato novamente, sem nenhum problema. Se ele foi repetido fazendo a correção dos vícios, tranquilo, ele passa a ter validade. Ou então, a depender do decurso do tempo, nem compensa mais fazer a correção do vício. Ele tem defeito, mas tentar corrigir o vício dele vai gerar um dano maior do que deixar ele do jeito que está. Então, eu vou trazer a tela para mim,
para eu explicar para vocês a diferença de um ato administrativo nulo, nulidade absoluta, que jamais vai se convalidar, de um ato administrativo anulável, ou seja, nulidade relativa, ou seja, o decurso do tempo pode convalidar esse ato, ou o decurso do tempo, ou então esse ato pode até ser repetido corrigindo o vício, tá ok? Então, vamos pensar num ato absolutamente nulo, né? Nulidade absoluta. Pois bem, eu sou uma pessoa que eu sou carismática, né? Líder por natureza, sou excelente advogada, especialista em direito administrativo. O prefeito olhou para mim, simpatizou com a minha pessoa, disse: é você que eu quero na minha gestão, você será a minha procuradora aqui do município. Só que para ocupar o cargo de procuradora aqui, eu precisaria ter prestado um concurso público. Ele falou assim: olha, fique quieta, vou fazer a nomeação. E ele vai e faz a nomeação, eu ocupo esse cargo público. Gente, essa nomeação é nulidade absoluta, é um ato administrativo. Jamais irá se convalidar, jamais terá validade. A qualquer momento, essa portaria poderá ser derrubada, ela poderá ser questionada. Ela tem um vício insanável, tá? Que afeta o princípio da legalidade. Então, isso é nulidade, não há o que se fazer, não tem, ainda que ele corrija a portaria, ainda que essa portaria tenha erros de data, ou meu nome esteja equivocado, meu CPF, não importa, ainda que ele seja competente, jamais irá se convalidar, porque é o caso de nulidade absoluta, tá ok? Outra situação são os atos anuláveis. Os atos anuláveis, eles são assim, eles são passíveis de nulidade, tá? Mas ele contém um vício de legalidade, porém, eles podem ser anulados, ou então ele poderá ser repetido, fazendo as correções, ou simplesmente deixar como está. Esses são, normalmente, o problema desse ato administrativo está lá na forma, ou até mesmo na competência, tá? Está lá na forma, ou até mesmo na competência. Vamos dar algum exemplo. Eu sou uma fornecedora, uma prestadora de serviço, eu forneço carteiras escolares. Então, eu quero participar de uma licitação e quero fazer o meu cadastro. Aí existe um setor chamado cadastro de fornecedores. Então, eu me dirijo até esse setor e falo assim: olha, eu quero fazer o meu cadastro aqui de fornecedor. Aí eu apresento os documentos, faço o meu cadastro, meu nome fica ali registrado para futuramente eu participar de uma licitação, a minha empresa. Aí eles emitem para mim um certificado de registro cadastral, um CRC assinado. Então, ele é um ato administrativo. Então, eu recebo esse CRC, esse certificado de registro cadastral, levo para minha casa, e aí eu vou participar de uma licitação. E eis que, quando eu olho o meu CRC, lá tem a assinatura do servidor que conferiu os meus documentos. Está lá a assinatura do servidor que conferiu e que me entregou. Só que do lado deveria ter a assinatura do chefe da repartição também. O chefe desse servidor, ele deveria assinar o meu documento. Por quê? Porque assim diz a norma interna que o certificado de registro cadastral ele tem que ser assinado pelo servidor que confere os documentos e ser assinado também pelo chefe de setor lá de cadastro. E não foi. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho um vício de legalidade, porque a lei determina que se faça assim, mas não foi feito, está sem assinatura. E o que ocorre? É um documento passível de nulidade? É sim. Provavelmente o meu adversário ali na competição pelo menor preço, ele vai ver que meu certificado está com problema e vai alegar a nulidade. Vai dizer assim: olha, eu quero que declare a nulidade aí desse documento. Pois bem, e aí a administração pública vai analisar se é um caso de nulidade absoluta ou não. Ele vai dizer: realmente, tem um vício aqui passível de nulidade. Só que eu entendo
que eu posso corrigir esse certificado. Eu posso corrigir, tá tudo certo, né? Eu posso pedir para que se espeça, se o conteúdo tá certinho, é só um erro de formalidade, eu vou pedir para o setor lá dar uma olhada, e ó, dá uma ligada lá, o setor, olha, tá tudo certinho, o que faltou mesmo foi só uma assinatura. Então, por favor, emita novamente o CRC e pede agora para o chefe de setor assinar, sanou o vício, e tá tudo ok. Também pode acontecer do vício não ser possível mais corrigir esse vício. Vamos imaginar que esse certificado já está aí vencido, né? Vencido não, já está sem assinatura. Eu participei do processo solicitatório e ninguém viu esse problema do meu certificado. Nem eu prestei atenção, ninguém viu. Ganhei a licitação, já estou fornecendo. Aí o meu concorrente vê muito tempo depois que meu certificado não estava assinado. Ele falou, opa, ele ganhou a licitação, mas o certificado dele tinha problema e vocês não corrigiram, eu quero alegar nulidade. Olha, é o item aí, ó, podem ser mantidos por excepcionalidade. Olha, realmente tem um erro? Tem. Só que nós não vamos corrigir esse erro mais, não tem como. Ele já forneceu, ele já entregou as carteiras. Como que eu vou declarar nulidade de algo? Se eu for declarar nulidade, ele não tem como me devolver o dinheiro, eu não tenho como devolver as carteiras escolares. Vai ficar por isso mesmo. Entenderam a diferença de nulidade absoluta e nulidade relativa? Tá? E nós temos também, lá no último, os atos irregulares, tá? Vamos lá ver os atos irregulares. O que são os atos irregulares? Gente, os atos irregulares, eles também possuem um vício de legalidade. Só que é um vício juridicamente irrelevante. Isso aqui a gente fala que são o servidor público desidioso, preguiçoso, ou que está muito atribulado de trabalho e não presta atenção no que faz. São erros pequenos, é uma data errada, é uma anotação errada, são erros formais. São erros formais. Ao invés de eu colocar dia 3/1, eu coloquei dia 2/1, alguma coisa assim. São erros que não vão trazer qualquer prejuízo para a administração pública. São erros irrelevantes. Não vai alterar a ordem jurídica, não vai trazer prejuízo para ninguém. Pode atrapalhar o dia a dia do trabalho, mas assim, não vai trazer qualquer consequência jurídica, tá? Então, é o que a gente tem aí. Então, são as formas de se invalidar um ato administrativo, as formas são essas, tá? Agora, olha só, para a gente poder, a gente já está quase terminando, tá, gente? Nós não vamos até às 11 horas, eu falei que eu vou terminar mais cedo. Eu quero tratar com vocês essa súmula aqui, ó, a súmula 473 do STF, que ela fala sobre a invalidade dos atos administrativos, tá? Então, para eu tratar essa súmula aqui, eu tenho que explicar rapidinho. Isso aqui eu não vou gastar nem meia hora para explicar isso aqui, tá bom? Prometo que até 10h30 a gente já terminou. Formas de extinção do ato administrativo, tá? Nós temos aí... Não, eu vou fazer diferente, eu acho que vai ficar muito pesado. Eu vou explicar a súmula e aí na próxima aula eu falo das formas de extinção, tudo bem? Vamos fazer assim? Vamos fazer assim. Vocês estão no mudo, então sou eu quem decido hoje. Gente, vocês estão tão quietinhos, olha que sala de aula sossegada essa. Vamos falar sobre a súmula 473. Primeiro eu vou ler, em seguida nós vamos fazer umas marcações e depois eu volto a tela para mim para explicar essa súmula. Vamos lá. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial, ok? O que eu quero que vocês sublinhem aí, tá? Vamos lá. Eu quero que você sublinhe a palavra anular
e você vai sublinhar vício. Não, tudo isso não. Oh, meu Deus do céu. Espera aí. Eu só quero que vocês sublinhem, ó. Anular vícios e sublinhem também a palavra ilegais, ok? Ok. Depois eu vou querer que você sublinhe, olha aqui para mim, a palavra revogá-los, não, só revogá-los. Vai lá, sublinha, vamos sublinhar revogar. Vou fazer uma marcação de cor diferente aqui para revogar. Vamos lá, sublinhar, revogar e sublinhar conveniência e oportunidade. Ok? Analisou aí? Então, você vai anotar aí no seu caderno o seguinte: anular é diferente de revogar. Anular, diferente de revogar. O que isso quer dizer? Eu só uso a expressão anular quando eu estou diante de um ato administrativo com vício de ilegalidade. Então, eu só falo em anular um ato administrativo quando esse ato administrativo contém um vício, uma ilegalidade. Significa que se eu estou anulando um ato, é porque esse ato não foi praticado em conformidade com a lei. Tá ok? Vamos voltar aqui. Então, você anota aí. Então, quando eu falo em eu vou anular um ato administrativo, o gestor público, é porque esse ato administrativo ele contém um vício, uma ilegalidade. Eu vou invalidar esse ato. Então, eu digo anular. E eu utilizo a expressão agora revogar quando o ato administrativo ele é perfeito, ele é válido, está produzindo os seus efeitos. Não tem problema nenhum com o ato administrativo. O ato é totalmente legal, mas eu vou revogá-lo. Por quê? Porque eu vou usar o poder discricionário. Eu vou agir com a conveniência e oportunidade. Gente, a consequência é a mesma. O ato administrativo será extinto. Anulando ou revogando, o ato administrativo será extinto. Ele vai deixar de existir. Então, a consequência para o ato é a mesma coisa. Ele vai deixar de existir. Agora, o motivo da extinção que é diferente. Em um, eu estou extinguindo porque esse ato é um ato administrativo ilegal que contém vícios. E no outro, eu estou extinguindo, embora o ato esteja perfeito e válido, por conveniência e oportunidade. A questão é que o ato será extinto, mas as consequências para quem praticou será diferente. Se eu anulo um ato por vício de ilegalidade, eu, gestor, o poder hierárquico permite isso, que é o quê? O superior está vendo que o ato administrativo de seu subordinado é ilegal, ele vai lá e anula o ato. Ele tira o ato do mundo jurídico, isso é poder da administração pública, ele não precisa ir até o judiciário para extinguir esse ato, tá? Ele tem um poder hierárquico para fazer isso, beleza. Quando o ato ele contém um vício de ilegalidade, é preciso investigar a causa da prática dessa ilegalidade. Significa que muito provavelmente será aberta uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar para verificar se essa prática dessa ilegalidade foi dolosa ou se ela foi culposa. Muito provavelmente alguém será punido por conta disso. Na revogação, tá tudo certo, tá tudo ok, mas o gestor ele entende que aquele momento não é um momento oportuno para a prática daquele ato e ele revoga. Não gera nenhuma consequência para o agente público que praticou o ato, porque tá tudo tranquilo. Agora eu vou explicar para vocês dando exemplos práticos da diferença dos dois.
Imagina assim, eu sou a prefeita, estou aqui na minha mesa, e chega aqui na minha mesa um processo de licitação para comprar as carteiras. E eu estou olhando esse processo de licitação. E eu consegui comprovar que esse processo todo, ele tem vício de legalidade. Olha só, eu vi combinação de preço. Os preços estão exorbitantes, exorbitantes. Cada carteira escolar está sendo comprada a R$ 2.000. Que absurdo! O que eu faço? Eu vou lá e anulo o processo inteiro por vários vícios de legalidade. E eu vou lá e anulo, emito um ato administrativo, declaro nulo o processo administrativo por conta disso e apresento os motivos. O que vai acontecer com os servidores e as pessoas que estavam envolvidas nesse processo licitatório? Se ele foi declarado nulo, ele foi anulado, provavelmente eles serão responsabilizados, né? Na medida da sua participação, dolosa ou culposa. Agora, olha a diferença para revogar um ato administrativo. A mesma situação. Eu recebo, prefeito, o processo licitatório para comprar carteiras escolares e estou aqui analisando esse processo. Aí eu olho o processo, está tudo certinho. As carteiras que vão ser adquiridas estão dentro de um preço razoável de mercado. Quem ganhou, ganhou porque mereceu. Olha o processo, tá, ó, belezura. Todos os servidores assistiram aula de direito administrativo, são éticos, atende o princípio da moralidade, está tudo certo. Mas eu olho para o processo e falo assim, mas eu vou revogar. Eu pergunto, por que se está tudo certo? Porque é o seguinte, nós estamos vivendo esse momento de pandemia. E eu não posso gastar recursos financeiros agora. Eu vou revogar porque o momento agora não é conveniente, não é oportuno eu comprar essa infinidade de carteiras escolares se eu estou precisando comprar máscara, se eu estou precisando comprar equipamentos de proteção individual, provavelmente eu vou ter que ajudar a montar um hospital. Então, eu não vou gastar com isso agora, eu vou revogar. E aí ele propõe um ato administrativo, né, revogando aquela adjudicação, aquela compra. Então, o que nós temos aí? Vai gerar alguma consequência para quem praticou, para quem elaborou todo o processo? Não, não vai gerar nenhuma consequência, porque a revogação é quando ela é conveniente e oportuna. Entenderam a diferença? Tá, eu vou tratar mais uma vez dessa diferença um pouquinho lá na frente, quando eu for falar das formas de extinção do ato administrativo. Gente, eu não vou abordar as formas de extinção do ato administrativo hoje. Eu vou abordar na próxima aula nossa, tá? No nosso próximo encontro, eu vou falar das formas de extinção e vou falar também desse último aqui. Olha, o que ficou para a gente estudar? Olha só. Ficou para a gente estudar as formas de extinção, tá? Ficou para a gente estudar os atributos e ficou para a gente estudar os atos administrativos. Esses atos, essas classificações aqui, eu não trouxe todas, meus amores. Eu trouxe só as principais, porque se você abrir uma doutrina e você vai fazer isso para estudar atos administrativos, abra devagar, porque você vai levar um susto. O conteúdo é super extenso, tá? Ele é super extenso e ele é chato. Olha só, nós gastamos o tanto tempo que nós gastamos para falar tão pouco, assim, tão pouco conteúdo olhando, porque é muita coisa mesmo. Então, o que eu quero de vocês? Jogue no grupo as suas dúvidas. Esse período aqui que vai me sobrar, eu vou anotar as dúvidas de vocês, organizar para a próxima aula, tudo bem? Gente, me manda um feedback, pergunta responda para mim se o ritmo da aula está ok, se vocês estão conseguindo fazer anotações, se está muito rápido. Com vocês eu estou indo mais devagar, porque uma parte da aula introdutória, como eu sou a professora nova, nós perdemos, então eu quero fazer essa introdução com vocês.
Eu já vi que tem dúvida quanto ao regime jurídico. É natural ter dúvida, porque nós não tivemos essa aula introdutória, tá? Eu não peguei essa parte da aula com vocês. Então, o que, que eu vou fazer? No início da próxima aula, eu vou falar sobre esse regime, esse sistema jurídico, tá ok? E explicar ele melhor antes de começar, tudo bem? E a gente fica para o nosso próximo encontro. Eu quero ver quantos guerreiros aguentaram aí até o final. Ó, um desistiu, eram 30, ficou 29, tá? Então, assim, enviem as dúvidas de vocês, que eu vou organizar essas dúvidas para o nosso próximo encontro. Grande beijo, muito obrigada pela atenção, aceito sugestões, aceito reclamações, isso aqui é novo para mim. A minha missão aqui é que essa aula ela não perca na qualidade, ela não perca na produtividade e que a gente possa aprender juntos, tá? E que ela não fique tão cansativa. Direito administrativo já é cansativo. Muito obrigada mesmo, de coração, bom final de semana, tomar uma cervejinha só em casa, né? Nada de fé, gente, eu tô esperando a hora do pagode que não chega, mas tudo bem. Beijo no coração. E eu termino por aqui. Essa aula vai estar disponível para vocês assisti-la novamente, tá bom? Tchau, tchau.